No nosso Café com Fé de hoje, edição especial de domingo, nós iremos falar um pouco sobre os inimigos da fertilidade, iniciando uma série especial onde todos os domingos nós iremos trazer temas um pouco mais profundos e mais direcionados para as questões espirituais que estão diretamente ligadas com a fertilidade, né? A fertilidade tem uma ligação direta com a nossa espiritualidade. Então, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui e pela vida de cada uma. Já pega o seu cafezinho, pega a sua Bíblia. Estava aqui fazendo algumas anotações importantes, baseada nas mensagens que vocês têm me enviado e que justamente tem relação sobre o inimigo da fertilidade, que nós iremos falar um pouquinho sobre hoje, né? Sobre ele hoje. A ideia do devocional é que seja algo rápido, objetivo, porque eu sei que todas vocês têm suas famílias aí para atender. Domingo é um dia de estar com a família, mas é importante que a gente também tenha tempo conosco, tempo para estar com Deus, tempo para estudar a palavra, tempo de realmente nos fortalecer, né? E o tema de hoje está lá na nossa Bíblia, em Isaías 60:22. Se você tiver a sua Bíblia aí e puder abrir e acompanhar, senão nós fazemos a leitura aqui. Por que eu escolhi esse versículo? Porque ele tem uma relação direta com um dos inimigos da fertilidade. E logo vocês irão... Dê bom dia, meu amor. Hoje nós temos participação especial. Dê bom dia lá, ó, para as tias. Bom dia, tia. Fala, eu sou o Eliu. Eu sou o Eliu. Fala, Deus abençoe. Deus abençoe. Isso, agora a mamãe vai ler a Bíblia pra tia, tá? Tá bom. Isaías 60:22. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Um dos inimigos da fertilidade, né? E que eu vejo que está muito presente aí no dia a dia, na vida de vocês, e que muitas vezes de forma inconsciente, nem por maldade, e vamos dizer assim, porque realmente é natural, né? É o tempo. E quando eu digo tempo, não é o tempo, aquele tempo da idade, que todas nós já estamos cansadas aí de escutar dizer, né? Que o tempo é um inimigo de quem quer ser mãe. Quem quer ser mãe precisa se preocupar em ser mãe antes de tal idade, porque depois dos 35 fica mais difícil, porque o tempo aperta. Sim, esse também é um inimigo, com certeza, né? Quanto mais jovem eu, por exemplo, quando recebi o diagnóstico de infertilidade, eu tinha 27 anos. Eu já estava há 2 anos tentando engravidar, e quando o diagnóstico veio, depois de receber o diagnóstico, eu ainda precisei me tratar por mais de 2 anos para conseguir ter os meus filhos. Então eu fui muito feliz e abençoada por Deus por sim ter feito essa descoberta antes dos 30, né? Mas não significa, até porque hoje a gente tem os avanços da medicina e as possibilidades, né? E já temos, inclusive, mulheres tendo filhos depois dos 50. É óbvio que a condição do corpo, as questões físicas, tudo vai ficando mais limitado e mais difícil. Isso é óbvio e é claro, né? Mas, olhando para o que a Bíblia nos ensina, né? Para os ensinamentos que Deus traz para a nossa jornada e para tudo aquilo que a gente já vem estudando aí, né? Nas histórias das mulheres da Bíblia, quando eu digo que o tempo é um dos inimigos da fertilidade, eu não me refiro só ao tempo cronológico, ao tempo físico, ao tempo do seu corpo, ao tempo dos seus óvulos, né? Não é esse o tempo que a Bíblia nos traz hoje como ensinamento e alerta, mas sim o tempo relacionado à pressa
e a necessidade de controle. E esses são os alertas que eu venho trazer hoje no nosso devocional, né? Existe uma tendência natural hoje, nós vemos muito isso, de que as mulheres desejem, isso aconteceu inclusive comigo, de que nós mulheres queremos ocupar um espaço, né, no mercado de trabalho, ter uma posição dentro do nosso lar. As mulheres não querem mais ser dependentes dos maridos, querem a sua independência financeira, poder comprar as coisas, ter as coisas, né? E aí, o que tem acontecido muito? O projeto maternidade tem ficado num segundo plano, né? Quando eu me casei com o meu marido, uma das primeiras coisas que nós acordamos é que nós não teríamos filhos. Porque eu vim de uma infância muito conturbada, onde minha mãe me passou, né, a sensação de que ser mãe era difícil, de que ser mãe era desafiador, de que ser mãe não era para mim. Então, na minha cabeça, no meu inconsciente, mesmo que eu não soubesse disso e hoje só que eu tenho essa consciência, realmente para mim ser mãe não era uma prioridade. E aí, o que era a prioridade, então? Ter um bom emprego, ter uma casa própria, comprar o meu carro, estudar, ter as coisas. E é isso que eu tenho visto em muitas de vocês. Inclusive, essa semana, uma das meninas me disse assim: agora eu tenho tudo, mas não tenho o mais importante. E justamente para mim, a chave e o desejo de ser mãe veio quando nós passamos um susto com o meu esposo e eu me dei conta de que se eu tivesse perdido ele, não adiantava ter uma casa, ter um carro, se tudo estivesse vazio, triste e sozinho. Então, o despertar da maternidade vai vir ao longo da vida. Quanto mais cedo, quanto mais jovem ele vir, né, mais feliz com certeza nós seremos, porque uma criança sempre vai preencher, né, um lar, uma vida, enfim. E aí o que acontece? Muitas de vocês deixam e isso vem da mídia também muito implantado, que até os 35 anos é tranquilo ter filhos. Então, na cabeça de muitas de vocês, de forma até inconsciente, de tanto escutar isso que a mídia fala, tá tudo bem. Eu posso continuar trabalhando, eu posso continuar tendo a minha vida, que quando eu parar o meu anticoncepcional, eu vou engravidar. E isso é o controle. A gente realmente acredita que tem um controle. Tanto que quando eu decidi que queria engravidar, na minha cabecinha era eu parar o remédio e eu engravidaria. E eu passei 2 anos e nada. E aí o que acontece? Você pode esperar, mas é tão importante, tão fundamental que você faça um acompanhamento médico, um acompanhamento ginecológico, para que você saiba como você está. Não adianta você seguir a sua vida acreditando que lá depois dos 35, 36 anos está tudo bem você engravidar, se você não vem antes já se cuidando, se preparando. A maioria de vocês que tem falado comigo diariamente, eu tenho recebido muitas mensagens, não está fazendo um acompanhamento ginecológico, não tem ido nem para uma consulta de rotina com o médico e quer engravidar. Vocês precisam ter consciência de que o corpo de vocês vai dar origem a uma nova vida. O mínimo que vocês precisam fazer é estar saudáveis, ou pelo menos procurar ajuda e orientação para estar o mais saudável possível, né? E aí a gente entra na questão do tempo, a necessidade de controle. Porque aí você para o anticoncepcional e a gestação não vem, o que vem? O desespero, a frustração, o questionamento, porque aí de repente aquela amiga que acabou de casar e parar o anticoncepcional já engravidou e você não. E aí começa a vir todos aqueles questionamentos no sentido de por que eu, por que comigo, né? E uma pressa daí então, que até então não existia, agora existe. Uma pressa que gera ansiedade, que faz com que você queira pular etapas e que você não viva o processo. Você não consiga compreender o que de fato é uma dificuldade para engravidar, o que de fato será uma maternidade depois, né? Porque a gente ver o filho de outra pessoa, um bebezinho, coisa mais lindinha, fofinho, no colo de outra pessoa, é muito diferente do que quando a gente tem os nossos. Completamente diferente. E aí,
Coisas do tipo assim, não sei por que tá demorando tanto. Ah, se não for agora nesse mês eu desisto. Porque, então Deus não quer que eu seja mãe. Coisas assim no sentido de que como se você quisesse saber o que é melhor para você. Mais do que Deus, né? Chega a ser até uma barganha com Deus, né? Ou a gente vê muito, né? Promessas, né? Ah, mas eu fiz uma promessa, eu me comprometi, eu faço tudo. Eu casei na igreja, eu tomo ceia, eu dou o dízimo, as ofertas, eu faço trabalho voluntário e Deus não me abençoa com filhos. E aí a gente percebe que é como se fosse uma troca. Eu tô dando e Deus não tá me retornando, porque a gente tá querendo controlar as coisas e ainda não conseguiu compreender que mais do que fora é preciso olhar para dentro. A dificuldade para engravidar não tá no que você faz para fora, para o mundo externo, tá dentro de você. Quando se tem um diagnóstico físico, a gente já tem um ponto de partida. Porque todo diagnóstico físico é uma expressão da nossa emoção abafada, da nossa espiritualidade enfraquecida. E a gente olha para isso. Quando a gente não tem um diagnóstico, é preciso ir mais a fundo e olhar para questões ainda mais profundas desde a infância. E aí não adianta ter pressa. Porque a pressa vai fazer você pular etapas e você não vai viver a jornada e não vai aprender aquilo que você precisa para só então receber. E aí, um exemplo que me veio, né? Eu estava orando aqui antes de começar e Deus me trouxe um exemplo para comparar, para que vocês entendam de uma forma mais fácil. Quem conhece a história do povo que era escravo lá no Egito? E que foi salvo, né, por Deus. Deus usou Moisés para ir lá e libertar o povo do Egito. Quando o povo saiu da escravidão, o povo estava crente e certo de que ia para a Terra Prometida. Porque foi isso que havia sido prometido a eles e era o que eles vislumbravam. Que eles sairiam da escravidão e iriam para um lugar onde Deus havia preparado para eles. Mas aí logo que eles saem da prisão, logo que eles saem, né, da escravidão, eles já se veem tendo que fugir dos israelitas, né? A gente já vê lá que Deus abriu inclusive o mar para o povo passar, né? Foi um milagre, uma bênção. E aí a primeira coisa que o povo, né, a Bíblia fala que quase todos, né, salvo poucos, fizeram foi reclamar com Deus, foi murmurar. Senhor, nós saímos da escravidão, onde a gente tinha, olha só, a crença limitante, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque você pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. Senhor, lá nós tínhamos uma cama quente para dormir, tínhamos comida e tínhamos água. E agora o Senhor nos tirou de lá e nos lançou no deserto. Era melhor ter ficado lá na escravidão, pelo menos a gente tinha o que comer. E aí a gente vê que num primeiro momento Deus chega a se zangar com eles, a ponto de dizer para Moisés que ia exterminar todos eles. Porque Deus havia de fato preparado para eles uma terra prometida. Mas na primeira dificuldade que eles encontraram fora da escravidão, a primeira coisa que eles fizeram foi reclamar e murmurar e questionar Deus. Porque eles não estavam dispostos a viver o processo e a jornada para entrar na terra prometida. Então, eu imagino que se eles não tivessem murmurado, que se eles não tivessem reclamado, eles não teriam passado 40 anos caminhando no deserto para só então entrar na terra prometida. Eles quiseram controlar a situação, eles tiveram pressa. E aí, Deus, depois de uma oração sincera de Moisés, Deus desistiu de eliminar o povo, mas decidiu que nem todos entrariam na terra prometida. Que só os que vivessem a jornada e de fato estivessem
preparados iriam conseguir chegar e entrar na terra prometida, viver aquilo, o melhor de Deus para a vida deles. Ao longo de 40 anos, muitos morreram, muitos se perderam pelo caminho, e aqueles que saíram lá da escravidão, nem todos de fato viveram para entrar, né, na terra prometida, segundo Deus tinha prometido a eles. E aí, olhando para a jornada de tentante, olhando para a dificuldade para engravidar, imagina que você está vivendo aí na escravidão, na sua vida, né, dia após dia, trabalhando, vivendo, e aí você decide que quer ser mãe. E aí você está tentando ser mãe, passa um mês, passa 2, passa 3 e nada acontece. E aí você começa a ficar chateada e vai procurar respostas, né? Por que é que eu não consigo engravidar? Todo mundo está engravidando, menos eu. E aí você inicia a sua jornada, né? Você inicia a sua caminhada em busca de se tornar mãe, mês após mês. E aí a gente precisa escolher que tipo de pessoa a gente vai querer ser. Aquela que vai atravessar o deserto, que é a dificuldade para engravidar, e vai receber o milagre, vai chegar lá no destino final, que é ter o seu filho nos braços, ou você vai se perder pelo caminho, porque você teve pressa e quis pular etapas, porque você acreditou que aquilo que estava acontecendo não era para você, que você não merece passar por isso, que Deus está te castigando, que Deus não está te vendo, que você ora e nada acontece, né? E aí, o que eu trago de lição, né, para essa manhã de domingo? É preciso que a gente analise como tem sido a nossa jornada, a nossa caminhada em busca da realização do nosso sonho de ser mãe. Você tem orado a Deus e de fato confiado que o Senhor fará? Ou você ora questionando a Deus, impondo a Deus o tempo, querendo, bom dia, sejam bem-vindas, querendo que Deus faça, porque você de fato acredita que agora você está pronta e nada acontece. E aí você se frustra e fica chateada, porque na sua cabeça, na sua visão, tá tudo bem, e o milagre não vem porque alguma coisa deve estar errada com você, porque Deus deve estar, não deve estar te ouvindo. E é muito comum que venham esses pensamentos e a gente tenha realmente essa sensação. E eu recebo mensagens todos os dias. Ontem eu recebi, inclusive, uma mensagem de uma de vocês que disse assim: eu não consigo compreender por que tanta demora. Se eu faço de tudo, eu faço tudo, mas não consigo engravidar, eu não consigo entender. E aí, eu tenho certeza que o povo que caminhou lá no deserto durante 40 anos também se questionava. Mas a gente vê na história que Deus não deixou faltar em momento nenhum para eles o pão, a água, um lugar para eles repousarem, para eles dormirem, né? Mas foi necessário que eles vivessem o tempo no deserto para que só então, para que só então eles conseguissem entrar na terra prometida. E aí eu comparo a nossa jornada para engravidar, a dificuldade para engravidar, com a caminhada do povo no deserto durante os 40 anos. Muitas de vocês vão desistir no caminho. Muitas de vocês realmente vão acreditar que já fizeram de tudo e que realmente não era uma vontade de Deus, né? Exato, porque fulana e eu não. Isso é um comportamento de estar mais fora do que dentro. E principalmente porque, e escutem com muito amor isso que eu vou dizer agora, porque isso foi uma coisa que eu precisei aprender e ressignificar até dentro de mim. O fato de ter muitas mulheres engravidando perto de você não justifica você não conseguir.
Porque cada uma de nós tem um propósito diante de Deus. O Senhor tem um plano individual, né? Acredito aí que quem já estuda a Bíblia já deve ter ouvido falar que a salvação é individual, pois o plano de Deus para a vida de cada uma de nós também é individual. Então, se a fulana engravidou e você não, é porque no plano de Deus para a vida dela já é o momento, mas no seu ainda não. E por quê? Porque para você Deus preparou um milagre prometido. O seu filho que te espera lá, do outro lado da jornada, do outro lado da dificuldade, ele também tem um plano para Deus. O seu filho tem um propósito e ele virá para a sua vida para que você o abençoe e o conduza para que ele seja servo do Senhor, para que ele seja abençoado, né? Nós, enquanto mães, temos o papel, e a gente vê isso estudando as mulheres da Bíblia. Nós temos o papel de preparar os nossos filhos, a geração do futuro. Você já parou para pensar que os adultos daqui a 20, 30 anos serão frutos do que nós estamos construindo agora? Sabe? Você precisa ter a consciência de que a criança que você vai trazer para o mundo, ela virá quando você estiver pronta para ser uma mãe consciente, uma mãe amorosa, uma mãe preparada. Não é uma mãe que trabalha 16 horas por dia, por exemplo, e vai deixar o filho na creche, com babá, na mão de outras pessoas. A sua criança vem para você. Tem que trabalhar? Tem. Mas talvez seja isso aí que você esteja precisando organizar agora. A sua rotina, a sua necessidade de ter as coisas primeiro, de achar que seu filho precisa de tudo, mas na verdade o mais importante e o que ele mais precisa é de você, da sua presença, de ser maternado, né? Machucando um ao outro porque você não consegue engravidar, ou será que não é você? Pois é, a gente atentante, e isso, nós vamos falar sobre isso todos os domingos agora de fevereiro. Eu vou trazer um dos inimigos da fertilidade, né? Hoje nós estamos falando sobre o tempo, a pressa e a necessidade de controle, mas eu vou trazer a lei do silêncio, para que a gente fale sobre ela também, porque ela é muito importante, né? E cada vez mais eu tenho indicado e falado com você sobre isso, porque eu tenho ouvido muito as questões do tipo, para com isso. E até eu, quando iniciei esse trabalho publicamente aqui no Instagram, cheguei a ouvir que era perca de tempo, que já tem tantas crianças no mundo, para que é que eu vou ajudar mais mulheres a engravidar? Mas, na verdade, o meu trabalho aqui não é simplesmente ajudar vocês a engravidar. É mais do que isso. É ajudar vocês a compreender qual é o chamado que Deus tem para a vida de cada uma de vocês dentro da dificuldade para engravidar. Para que vocês compreendam, assim como eu um dia compreendi, que a dificuldade para engravidar não é um castigo. Não é Deus te cobrando por alguma coisa. Pelo contrário. Atentante, nós que vivemos a dificuldade para engravidar, naturalmente, quando nos tornarmos mães, seremos mulheres diferentes do que aquela menina, do que aquela mulher que lá no início da jornada decidiu que queria ser mãe. E achava que ser mãe era só pegar um bebê no colo, colocar a chupeta na boca. E ser mãe é muito mais do que isso. E durante toda a jornada, e ontem eu falei com uma futura mamãe que me fez chorar, porque eu fiquei muito orgulhosa dela. Porque ela me disse exatamente isso. Ela me disse: Marciele, a minha vida hoje, eu ainda não sou mãe, mas em nome de Jesus eu serei. Mas a minha vida hoje não é mais a mesma de alguns anos atrás. A dificuldade para engravidar e tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho tido que ajustar na minha vida,
tem melhorado não só a minha vida, mas o meu casamento, me feito ver o trabalho de uma outra forma, as necessidades de uma outra forma. E aí eu disse para ela assim, hoje você se vê diferente? Você consegue compreender que se você tivesse engravidado lá anos atrás, logo que você decidiu que queria ser mãe, talvez você não fosse uma mãe tão amorosa e consciente igual se você hoje se torna mãe. Hoje, a hora que o seu filho chegar, o seu positivo vier, você vai estar muito mais preparada para se tornar mãe do que lá quando você decide. E é por isso que eu vim falar sobre o tempo hoje, né? Porque lá em Isaías 60:22 diz assim: eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Deus está dizendo que no tempo certo o seu milagre vai chegar. Se você não desistir, se você não murmurar, se você não desviar, se você não tiver pressa e quiser pegar atalhos. E eu digo para muitas de vocês, mesmo as que estão aí com procedimentos de fertilização agendados, seja lá qual for, FIV, indução, não façam o procedimento sem antes estarem certas de que aí dentro de vocês está tudo organizado. Que não existe mágoa, que não existe frustração, que não existem feridas abertas, porque o procedimento de fertilização, uma FIV, ela é realizada por um médico, um instrumento de Deus, e eu defendo sim a FIV, porque hoje nós temos essa oportunidade. Se nós temos é porque Deus permitiu, porque não é o médico quem vai fazer o coração bater e vai fazer a vida existir e evoluir. A partir do momento em que o médico fez o trabalho dele, aquilo que cabe a ele fazer, você fez o seu, aquilo que cabe a você fazer, aí é com Deus. Quem vai permitir que a vida evolua e que o coração bata é Deus. Então, para isso, mesmo que você vai fazer uma FIV que não tem garantia nenhuma, né? Nada tem garantia, porque tudo é por Ele, para Ele, no tempo dele. E a gente precisa compreender isso. Não adianta orar, pedir a Deus que aconteça, mas aí dentro de você continuar se questionando, continuar com aquele sentimento de dúvida de será? Será? E uma das coisas, inclusive eu estava até conversando com meu marido outro dia, que eu vejo que a gente fez muito certo na nossa jornada, justamente foi confiar absolutamente em Deus. Em todos os momentos. A gente sempre conversava antes de cada etapa, de cada procedimento, e tinha muito certo de que se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Se for para ser, Deus vai permitir. Se for para ser, o Senhor vai se fazer presente. E assim a gente viveu cada etapa da jornada. Um dia de cada vez. Eu percebo muito e tenho recebido muitas mensagens de você, essa semana mesmo. Você sofrendo por antecedência com situações que não estão no seu controle e que muitas vezes você nem sabe se vai acontecer daquele jeito ou não. Mulheres que estão se preparando e já questionando, mas e se não der certo? E se de novo eu não conseguir? E aí se você entra no mês e ciclo após ciclo e mês após mês com esse sentimento de que e se não acontecer, significa que aí no seu coração você ainda não confia. E muito provavelmente pode ser feridas emocionais abertas, né? Como eu falei, por exemplo, da minha experiência com a minha mãe. Eu não tinha consciência disso até fazer a especialização em desbloqueios emocionais, né? Hoje eu tenho uma especialização. Eu precisei estudar sobre isso para compreender que dentro de mim existia um medo inconsciente de se tornar mãe. De tanto ouvir a minha mãe falar que filhos eram um atraso de vida, que filhos atrapalhavam a vida, que filhos era ruim ser mãe, em resumo. Eu não tinha consciência disso até fazer esse estudo e ter a noção de que isso bloqueava a minha fertilidade.
Então, e nós vamos falar sobre isso porque é um dos inimigos da fertilidade também, e talvez o maior de todos que eu tenho visto, o medo. Aí dentro de você, essa necessidade de controle, essa pressa, isso de querer saber quando vai acontecer, é muito natural do ser humano. A gente tem dificuldade de lidar com as coisas que não estão no nosso controle, com as coisas que a gente não pode controlar. E a vida, né? A tentante esbarra justamente nessa questão, porque além da gente estar vivendo a dificuldade, né, para engravidar, que por si só já é uma dificuldade, a gente ainda tem que lidar com esse soltar o controle. A chamada ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Você está tão no futuro que você não está vivendo o presente. E aí quando eu digo vivam um dia de cada vez, vivam uma etapa de cada vez, vocês têm muita dificuldade de compreender. Deus está te chamando para que você conserte alguma coisa aí dentro da sua casinha, dentro do seu coração. Deus está te preparando, assim como Ele preparou o povo que caminhou no deserto durante 40 anos. E somente aqueles que resistiram, que persistiram, que não reclamaram e não murmuraram, entraram na terra prometida e viveram para receber o melhor de Deus. Assim também é a jornada da tentante. Somente aquelas que de fato compreenderem qual é o papel, qual é a missão que nós temos na Terra, é que a gente vai conseguir mudar de etapa, pular de fase, vamos dizer assim, para conseguir realmente receber o nosso milagre, né? Existem situações dentro de nós que nos machucam por uma vida inteira e que a gente carrega muitas vezes de forma inconsciente e sem perceber. E essas questões vão nos trazendo essa necessidade realmente de controlar tudo e gerando ansiedade, né? A ansiedade é uma grande inimiga da fertilidade, porque você não vive o agora. Ontem eu escutei uma palavra do pastor David Leonardo, inclusive se vocês quiserem assistir, é muito legal, foi a palavra que ele trouxe na segunda-feira de manhã. Todas as segundas-feiras ele também faz um devocional. E ontem eu estava ouvindo e ele fala que quando você não vive o processo, você não se entrega verdadeiramente, não confia que o Senhor fará acontecer, você desvia da rota que Deus preparou para você. E aí, talvez você não chega lá no destino final, você não chega na terra prometida, porque você foi por um caminho mais fácil, que você acreditava que era o mais rápido, mas não era, não é o caminho que Deus quer que você faça para que você se cure e compreenda a verdadeira lição, as verdadeiras lições que Deus quer que você compreenda para te tornar uma mãe mais consciente, né? Os nossos filhos precisam de mães por inteiro. Nós temos que estar por inteira para os nossos filhos, né? E isso é uma coisa que a gente tem que vigiar constantemente, né? Ontem até a Eduarda, a gente conversou um pouco sobre o jejum. O jejum ajuda muito nisso, porque o jejum é um tempo em que você coloca o seu espírito acima do seu corpo, né? É um tempo assim em que você verdadeiramente vai estar ali conectada com Deus. E essa semana a gente teve que tomar decisões importantes na minha casa. E eu precisei me policiar, não pensem vocês. Eu preciso me policiar diariamente também para viver o presente e para compreender aquilo que Deus tem para a minha vida. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, né? Tanto que o devocional, eu faço ele todas as manhãs e tem me ajudado e ajudado vocês. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando e compartilhando com vocês aquilo que eu estou aprendendo, eu também estou me fortalecendo. Então tem sido uma troca, né? Um crescimento para todas nós. E aí, nessa experiência que eu tive essa semana, eu percebi que eu estava visualizando o destino final como eu gostaria.
e estava pulando etapas no sentido de o que Deus de fato quer para minha vida. E aí, quando eu percebi isso, eu pisei no freio e falei: Senhor, me coloca de volta na direção. Quando eu consegui compreender o que Deus estava... Desculpa, os meninos estão brincando. Quando eu consegui compreender o que de fato Deus quer para minha vida, eu mudei a minha oração e tudo aquilo que estava dando errado começou a dar certo. E aí eu entendi que não é do jeito que eu quero, mas sim da forma como Deus preparou e tem planejado para minha vida. Quando a gente decide ter uma vida com Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, aquele sentimento no coração, e é por isso, até falei isso para Eduarda, as respostas estão dentro de nós. Aquela vozinha lá no fundo, que você sempre sabe o que fazer. É Deus, é o Espírito do Senhor ali trabalhando no seu coração. Então, o tempo de oração, o tempo de jejum, o tempo de dedicação para estar com Deus todos os dias, vai te fazer ter mais sensibilidade para compreender o que Deus está esperando de você. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Porque com certeza, se você, e eu falo isso por experiência própria, porque eu vejo isso nos meus filhos todos os dias, se você está vivendo a dificuldade para engravidar, é porque os filhos que Deus preparou para você, para vir para você, e a gente sabe que a Bíblia fala que antes mesmo de existir, Deus já tem a nossa história. Então Deus já tem a história dos seus filhos preparada. Ele está te capacitando para que você realmente abençoe a vida dos seus filhos, para que quando o seu milagre chegar, você esteja de fato pronta. Então, não tenha pressa. Não queira controlar as coisas. Quando você achar que está difícil, que a ansiedade tomar conta, que aqueles pensamentos inundarem a sua cabeça e você pensar que Deus não te ama, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo, pare tudo que você estiver fazendo. Tome um banho, relaxe, esvazie a sua cabeça, faça uma oração, coloque um louvor, se preencha de coisas boas, mas não saia do foco e da direção do seu objetivo, que é ter os seus filhos, que com certeza Deus vai te abençoar. Quando a gente trocar a murmuração por oração, as portas do céu se abrem e o seu milagre vai chegar. E eu tô toda arrepiada, porque a mensagem do dia é essa. Que vocês estejam abertas para receber do Senhor. E eu tenho certeza que aí no fundinho do coração de cada uma de vocês, que ora todos os dias, que conhece um pouquinho da palavra de Deus, já tem respostas gritando. Seu coração já está aí batendo mais forte e te mostrando aí coisas que precisam ser trabalhadas, coisas que precisam ser trazidas para a presença do Senhor. O nosso melhor amigo é Deus. Tudo que está aí pesando no seu coração, tudo que está incomodando, talvez você só esteja precisando fazer uma oração de libertação, para deixar aí coisas que não te pertencem e que Deus não quer que você carregue e que depois repasse para os seus filhos. Seus filhos vêm para a terra para ser bênção, para ser luz na sua vida e para que você possa os guiar no caminho certo, no caminho de amor, sabedoria, independente de religião, mas que nós possamos ser mães conscientes e que de fato nós possamos compreender que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas vai acontecer quando a gente estiver disposta a trilhar o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Quando a gente compreender que Ele está trabalhando por nós e que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque muitas vezes a gente acaba perdendo o tempo do milagre porque a gente não está disposta a fazer a nossa parte. Eu vou dar um exemplo para vocês. E conversando com uma das mentoradas ontem, isso ficou muito claro e ilustrado. Quando nós fomos fazer os procedimentos, no dia de coletar os meus óvulos, o meu marido também foi agendado para coletar os espermatozoides.
Mais um detalhe muito importante. Nós não sabíamos se o meu marido tinha espermatozoides. Porque nos exames dele era zerado a contagem. Não existia vida. Não tinham espermatozoides. Então nós fomos para a coleta sem saber se nós iríamos avançar na jornada, se nós iríamos evoluir na jornada. E eu lembro como se fosse hoje da oração que eu e meu marido fizemos em casa antes de ir para o laboratório. De que se o Senhor quisesse que eu me tornasse mãe de filhos do meu marido, que ele abençoasse e que existisse vida e que fosse vida viável e possível para que a gente desse andamento no tratamento. E esse foi o ponto, e eu quero chorar toda vez que eu lembro disso, porque foi o ponto assim mais incrível de toda a nossa jornada, porque foi o momento assim em que eu me senti de fato carregada por Deus e abençoada por Deus na nossa caminhada. E é por isso que eu digo que você ser mãe por FIV não te faz menos mãe. Porque eu presenciei e senti Deus em todas as etapas do nosso tratamento. E quando o urologista entrou no quarto e me disse: nós temos espermatozoides vivos, viáveis e vai ser possível seguir, eu tive a certeza a partir daquele momento ali que Deus estava cuidando de tudo. Porque eu confiei, eu acreditei e a gente viveu o processo sem questionar. Nós fomos para o laboratório sem pensar o que seria depois. E é isso que eu digo sobre a ansiedade, sobre você querer controlar. Se eu não estivesse tão firme no Senhor, tão concentrada na minha jornada, talvez a gente nem tivesse ido fazer a coleta, porque eu ia ser inundada por pensamentos do tipo: ai meu Deus, mas eu vou coletar meus ovos, e se o meu marido não tiver os espermatozoides, e aí o que vai ser depois? A gente não pensou no depois. Eu fiz a minha oração e fui. O depois, se não tivesse, aí depois Deus ia cuidar. Deus ia dar outro caminho, outra direção, outra solução. Mas eu não fiquei questionando e nem pensando o que seria depois se não desse certo. Porque a única opção que eu tinha no meu coração, e era a que eu desejava, era que desse certo. E deu. Para a honra e glória do Senhor deu, porque Deus permitiu. Porque Deus quis, né? E nós vivemos, nós não murmuramos, nós não reclamamos e nós não questionamos, nós simplesmente obedecemos e fomos. E agora meus filhos estão aqui correndo e gritando pela casa. E é isso que eu desejo para vocês, que num domingo de manhã aí, muito em breve, as suas crianças estejam aí correndo pela casa, bagunçando tudo, e que você tenha saúde e vida, né? Para poder sentar com eles no chão, para poder correr atrás deles, para poder brincar com eles, né? Que você possa viver isso na sua vida. É isso que eu desejo para cada uma de vocês. Eu honro a Deus pela vida de vocês, sou grata pela oportunidade, pelo tempo de vocês estarem aqui comigo num domingo de manhã. Sou muito feliz por poder viver isso, né? Na presença do Senhor e ter vocês aqui comigo. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar, Te agradecer, Senhor Deus, Te pedir que nos perdoe por todos os pecados, pela necessidade, Senhor Deus, de querer controlar tudo, pelas vezes em que não compreendemos o Seu agir em nossas vidas, Senhor. Nos abençoa neste dia, nos acalme, Senhor Deus, coloque no nosso coração aquilo que é da Tua vontade, ó Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, nos libertar da pressa, e que possamos viver, Senhor Deus, a jornada por completo. Que a gente possa receber o milagre da maternidade, Senhor Deus. Que cada mulher, que cada lar onde essa palavra chegar hoje, Senhor Deus, seja abençoada, Senhor Deus, com a Tua unção de sabedoria e compreensão, Senhor. Que muito em breve todas essas mulheres, Senhor Deus, possam viver o sonho da maternidade de acordo com a Tua vontade, dentro dos Teus ensinamentos e daquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada uma, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus que nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Senhor, hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco, que abençoado seja o seu domingo. Aproveite, descanse, descansar também é importante, renove as energias, né? Se puder ter contato com a natureza, pôr o pezinho no chão, é muito bom.
tudo ajuda, tudo revigora, né? Contato com a natureza, eu digo que é a forma mais próxima, é o jeito mais próximo da gente estar junto de Deus, né? Quando nós estamos próximos da natureza, ouvindo os sons da natureza, né? Isso nos aproxima e alivia o coração também, né? Estou aqui amanhã um pouquinho mais cedo, porque os gêmeos voltam para creche, então vamos ter uma rotina aí bem intensa a partir de amanhã, mas não conseguindo acompanhar ao vivo, é meu dever e obrigação de deixar salvo, porque o Café com Fé é um propósito de Deus para a minha vida e para a vida de cada uma de vocês que tem acompanhado. Então, gratidão, preciosas, Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo.